nós pedimos mais de ti e muito menos de nós, muito menos de mim e menos de mim. Nós pedimos menos de mim e menos de diminua e uma só voz, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém, Senhor. Sim, Pai, nós clamamos por mais de Ti, mais, Senhor, mais da Tua presença, mais da Tua unção, mais da Tua santidade. Oh, Papai, vem nesta noite tocar as nossas vidas com a Tua palavra que é poder, que é espada, Senhor, palavra que transforma, palavra que renova. Pai, eu de mim não tenho nada, Senhor. Ah, Senhor, mas eu sei que Tu tens todo o poder, Pai. Eu me submeto à ação do Teu Espírito nesta noite, para que o Senhor venha tocar os corações, Papai. Para que o Senhor envie anjos nesta noite, como o Senhor enviou na presença de Isaías, nos santificando, Senhor. Papai, a Tua glória é real. Nós queremos Te ver, nós queremos Te ouvir, Papai. Nós queremos a Tua presença plena, a plenitude do Teu Espírito. Nós não queremos viver uma religião, nós não queremos, Senhor, sair daqui da mesma maneira que entramos. Nós queremos oferecer a nossa adoração, Senhor. Nós queremos que o Senhor cresça em nós. Nós queremos que o Senhor cresça, que a Tua vontade cresça, que a Tua verdade cresça, Pai. Ah, Papai, que a Tua luz em nós cresça. Em nome de Jesus. Opera em nós, Senhor, nesta noite, pela Tua palavra. E seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus, hoje, amanhã, eternamente, Tu és Deus. Tu és Deus, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Deus que se importa, Deus que visita o Seu povo. Obrigada, Senhor. Eu sei que o Senhor tem muito mais. E por isso nós já Te agradecemos. Aleluia. Amém. Obrigada, querido. Queridos, é sempre uma alegria, podem se assentar, poder compartilhar a palavra do Senhor, mas eu confesso a vocês que hoje eu venho com um certo temor no meu coração, porque a mensagem que o Senhor me deu nesses dias é uma mensagem profética, uma mensagem de exortação para uma mudança, de exortação para uma nova direção. E eu queria que você ficasse bem atento, né? Ouvindo mesmo, como a palavra de Deus diz, se hoje ouvires a voz do Senhor, né? Abra o seu coração, deixa o Espírito Santo falar com você, porque é para mim, é para você, é para nós como igreja, como comunidade do Senhor. Então abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 1.
Vou esperar para que você possa acompanhar a leitura comigo. Eu vou ler na versão transformadora. Diz assim: eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo esta carta com nosso irmão Sóstenes, à igreja de Deus em Corinto. Há aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Sempre agradeço a meu Deus por vocês e pela graça que lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio dele, Deus os enriqueceu em tudo, em toda capacidade, sabedoria, em todo entendimento. A mensagem a respeito de Cristo, de fato, se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Paulo está dizendo: eu escrevo essa carta à igreja em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e aos que são chamados para ser santos. Paulo também diz: vocês foram enriquecidos em tudo, receberam tudo que vocês precisavam, receberam conhecimento da parte de Deus, receberam dons espirituais, receberam a mensagem do Evangelho. Então vocês podem permanecer firmes até a vinda do Senhor Jesus. Vocês podem aguardar a vinda do Senhor Jesus. Paulo está falando para a igreja. É uma igreja jovem, essa igreja em Corinto, aqui nesse momento que Paulo escreve. Mas uma igreja fundada no Evangelho de Cristo. Uma igreja que tem um enorme desafio: se manter nessa vida de santidade, de santificação que Paulo fala, num lugar onde a história descreve havia prostituição, iniquidade. Uma cidade cosmopolita, né? Uma cidade grande, a gente pode dizer assim, uma metrópole. Uma cidade onde o mundo, né, seduz, uma cidade onde as tentações estão muito presentes para jovens, para homens e para mulheres. Paulo vai falar para essa igreja e ele vai exortar essa igreja acerca de pecados, acerca de comportamentos e de atitudes que não condizem com esse testemunho, com esse ser cristão que ele acaba de dizer. Então, embora seja uma igreja que recebeu tudo de Deus, Paulo está falando: vocês têm tudo, todos os dons espirituais. A palavra de Deus foi firmada em vocês, embora fosse essa igreja espiritualmente avivada, espiritualmente cheia de conhecimento e de dons, era uma igreja que precisava ser exortada e lembrada de que algumas coisas estavam saindo do eixo, da rota. Como a igreja de Corinto, há muitas igrejas nos dias de hoje, é ou não é? Muitas igrejas que não fazem nenhuma diferença para o mundo, não fazem nenhuma diferença no mundo. Talvez igrejas sérias, igrejas que pregam o Evangelho, igrejas que foram firmadas, fundamentadas no Evangelho. E queridos, quando eu estou falando de igreja, somos nós. Igreja, somos nós. Nós também precisamos, assim como aquele povo, ser lembrados pelo Espírito Santo de quem somos.
E quem nós somos? Somos uma igreja fundamentada no Evangelho. Somos uma igreja fundamentada, da qual nós podemos dizer, a mensagem de Cristo se firmou em vocês. A mensagem de Cristo se firmou no coração de vocês. E vocês receberam tudo de Deus. Vocês receberam dons espirituais. Vocês receberam conhecimento. Mas o mesmo Espírito diz para nós, eu preciso lembrá-los e exortá-los de que algumas coisas precisam ser corrigidas. Há muitos problemas quando a gente lê nesta comunidade. Mas Paulo começa evidenciando as qualidades dessa igreja. E eu queria que você abrisse o seu coração, porque não sou eu falando, é a palavra de Deus, amém? E que você percebesse que Deus também está falando isso para você, que você recebeu tudo. Deus reconhece em nós as virtudes que Ele plantou em nós. E eu creio que Deus tem se agradado de quem nós somos como igreja. Mas se nós queremos experimentar coisas novas de Deus, se nós queremos experimentar mais da glória de Deus, se nós queremos mais da presença de Deus, se nós queremos ser uma nova igreja em 2022, algumas coisas precisam ser consertadas, renovadas, analisadas. Amém? A primeira verdade que eu quero lembrar você nesta noite é que a vida de santidade é para todos. Não é só para quem prega a palavra de Deus, não é só para quem ministra o louvor, não é só para quem é diácono da igreja. Nós temos uma tendência a olhar para algumas pessoas e dizer, olha, mas não prega, não canta, não é professor das crianças e está falando isso, e está agindo assim. A santidade é para todos, irmãos. E Paulo deixa isso bem claro, ele diz, é para a igreja de Corinto e é para todos os que foram santificados por Cristo. Amém? Você está nessa categoria? Eu estou. Amém? Ele diz ainda, é para quem também foi chamado para ser santo. Você também se enquadra aí? Você também foi chamado para ser santo? Amém? Eu fui. Chamados para fazer parte de um povo santo. E aí, se não bastasse, ele diz, é para todos aqueles que em todo lugar invocam o nome de Jesus. A santidade é uma ordem de Deus para todos. É para vocês que receberam tudo dele. É para vocês que foram enriquecidos nele. É para vocês que receberam dons da parte de Deus. E é para vocês, principalmente, que esperam por ele. Eu espero a volta de Jesus, amém? Então, se você espera, é para você também. A santidade é para todos. É para vocês que foram santificados. E é para vocês que foram chamados para ser santos. Você sabe, nós já falamos muito aqui, em estudos bíblicos, no Renovare, o que é ser santo. Palavras como santificação, santificar, santidade, derivam desse vocábulo santo, que no hebraico tem o significado de separado ou de consagrado. E no grego, o sentido de consagrado e purificado. Então, nós fomos chamados para ser santos, para ser separados, consagrados e purificados por Deus. Mas é interessante que Paulo diz assim, vocês que foram santificados por Cristo e vocês que foram chamados para ser. Percebem que há dois momentos, duas ênfases de Paulo. Nós somos santificados por Cristo. Sim, a obra de Cristo nos santificou, nos purificou, nos separou para Deus. Mas somos também aqueles que são chamados para ser. Ser santo depende de mim e de você. Cristo nos santificou, nos separou, mas manter a vida de santidade é um compromisso individual de cada um de nós. Amém, igreja? Estes que foram santificados, uma experiência divina,
né, instantânea quando você aceitou a Cristo, já foi logo santificado no seu espírito, mas também chamado para ser. Você foi separado, consagrado para ser. Diga, eu fui chamado para ser. E a Bíblia diz, né? Chamado para ser o quê? Tem vários textos. Testemunha do Senhor. Sacerdócio real. Raça eleita. Povo santo. Nação santa. Nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 2. Nós fomos chamados para ser. E como eu posso ser testemunha? Como eu posso ser nação santa? Como eu posso ser esse sacerdócio real? Como eu posso ser esse santo que Deus quer que eu seja? É com o meu testemunho de santidade. É com o meu testemunho de santidade. Jesus falou, quando o mundo reconhecer em nós, quando nós somos a luz do mundo, o sal da terra, então nós vamos fazer a diferença. O mundo vai reconhecer em nós a presença, a santidade, o amor de Deus. Se o mundo não reconhece mais na igreja a presença de Deus, irmãos, alguma coisa está errado. Se lá no mundo ninguém reconhece em você a luz de Jesus, alguma coisa está errada. E é isso que Paulo está falando aos coríntios. Paulo mostra aos coríntios que a santidade é para todos. Não era para escolher entre eles um ou outro. Não era para dizer, olha, aquele lá come, então não serve, aquele lá age assim, aquele lá faz daquele modo. Não, a santidade é para todos. A santidade é uma ordem de Deus. Muitos crentes, né, liberais nos dias de hoje dizem que a graça resolve tudo. E aí o que acontece? Não tem mais distinção, né, entre o santo e o profano. Entre aquele que foi santificado e aquele que precisa passar pela purificação do sangue de Jesus. A Bíblia, desde o princípio, mostra para nós a importância de ser santo, de ser consagrado para Deus. Deus ensinou isso ao seu povo desde o início. E nós vimos no estudo hoje de Salomão, né? Ainda falei, vou falar sobre isso à noite, né? Patrícia trouxe um estudo maravilhoso sobre a vida de Salomão. E nós vimos como Deus falou com Salomão, como Deus apareceu para Salomão e como Deus enriqueceu ele em tudo, em sabedoria, em conhecimento, entendimento e até mesmo em bens materiais. Mas Deus deu a ele um recado, Salomão, ande na minha presença. Salomão, não se misture com povos pagãos, porque a cultura, as ideias deles podem te perverter o coração. O mesmo recadinho Deus dá para nós o tempo todo através dos profetas. Lá em Levítico, capítulo 20, verso 7, diz assim, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Desde o princípio, o ensinamento de Deus para nós é o mesmo. Eu ando com você, se você andar comigo. Eu estou com você, quando você está comigo. Para os irmãos de Corinto, a recomendação era a mesma. Eles eram instruídos a não se portarem como ímpios e mentirosos. É aos coríntios que Paulo instrui sobre a Santa Ceia, para se analisarem, sondarem o coração, não tomarem a ceia de qualquer jeito. E ele diz, por causa de alguns que tomam indevidamente, ou seja, sem estar em santidade, muitos morrem. O corpo sofre, o corpo fica doente. É aos coríntios que Paulo traz o estudo mais maravilhoso sobre os dons espirituais, dizendo,
Para que serve os dons espirituais? Ele diz, é para santificação, é para edificação, é para crescimento da igreja. Não é para usar o dom para si mesmo, para se ensoberbecer, para dizer, olha como Deus me usa, olha como acontece. Paulo vai dizer, vocês, coríntios, têm os dons, mas eu vou dizer para vocês para que servem os dons. Porque vocês estão usando os dons de maneira errada. É também para eles que Paulo vai escrever sobre o amor. Aquele hino, aquela poesia maravilhosa, né? De que o amor é dom supremo, que o amor é incondicional, não se ufana, não se ensoberbece, não tem inveja, não tem ciúmes. É para eles, por quê? Porque eles estavam vivendo um amor condicionado, fazendo acepção. Mas lembrando, gente, que não é só para eles, né? É para todos os que foram chamados para ser santos. Então, é o Espírito Santo, através de Paulo, nos instruindo como deve ser o nosso proceder, como igreja, como comunidade, como corpo. A maneira como nós nos portamos uns com os outros, ou suportamos uns aos outros, a maneira como nós amamos uns aos outros, a maneira como nós cuidamos uns dos outros, a maneira como nós permitimos que o Espírito Santo nos use com os dons para louvor e para a glória dele e para a edificação da igreja. O mundo de hoje é como aquela cidade cosmopolita, com muitas seduções. Era um desafio para aquele povo. E Paulo vai falar que alguns estavam levando os irmãos a tribunais seculares, né? Fazendo intrigas, dissensões, facções, fofoca, murmuração, imagina. Um monte de coisa que tinha ali que Paulo precisava consertar. Mas principalmente para eles voltarem para essa realidade de quem eles eram em Cristo. Vocês são alguém que foram chamados para ser santos. Tiago, capítulo 4, de 1 ao 4, diz que nós não podemos ser amigo do mundo. Quem tem a amizade do mundo se torna inimigo de Deus. Nos versos anteriores, Tiago diz assim, olha, vocês procedem de uma maneira errada, cobiçando e nada tendo, com inveja. Vocês fazem guerras entre si. E vocês pedem mal, e por isso vocês não recebem na oração. E aí, então, ele vai dizer, porque vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimigo de Deus. A amizade do mundo nos torna inimigos de Deus. No dia a dia, nós precisamos de sabedoria, precisamos estar atentos com quem nós nos aliamos, com quem nós sentamos, se sentamos à roda dos escarnecedores. E isso vale no mundo real e no mundo virtual, né, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos nos aliando e nos conformando com coisas contrárias à palavra de Deus. Então nós precisamos de sabedoria para nos aperceber que o mundo que vivemos hoje é desafiador para ser santo. É desafiador para viver essa vida de santidade para a qual fomos chamados. Mas vou dizer uma coisa, não é impossível. É desafiador, mas não é impossível. Não importa o quão desafiador seja, a santidade tem que ser a nossa vestidura, nossa bandeira, a nossa prioridade. Vida de santidade não é fugir nem se isolar do mundo, mas é não se conformar com ele. Romanos 12, você sabe, mas transformando a nossa mente. Santidade não é nunca mais pecar, mas é se purificar na verdade. O próprio Senhor Jesus disse isso, João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não é a mentira do mundo, não é o engano do mundo, não é a ilusão do mundo,
mas nós devemos ser santificados na verdade da palavra. Ainda no capítulo 6, aqui de 1 Coríntios, Paulo vai dizer algo interessante para os irmãos. Ele diz assim, ele vai fazendo uma lista, enumerando condutas reprováveis, enumera pecados, e ele diz, fostes assim, vocês foram assim, mas agora vocês foram lavados, mas agora vocês foram santificados. 1 Coríntios, a partir do capítulo 6, versos 11 e 12, para quem está anotando. 1 Coríntios 6, do 11 ao 12. Então ele diz, vocês eram assim, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo está aí livre para você, mas nem tudo te convém. Tudo está aí ao nosso dispor, mas nós não podemos nos deixar dominar por nada disso. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Tudo é livre. Você pode, se você quiser, né? Ninguém vai te impedir. Costumo dizer que na porta da igreja não tem uma lista fixada lá do que pode e o que não pode, né? Você pensava assim, Valdir? Eu para a igreja não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo, não pode isso, não pode aquilo, né? Muita gente pensa. Não tem. Você pode. Tudo está livre, tudo ao seu dispor, mas nem tudo te convém. E Paulo deixa muito claro, não me deixarei dominar por nenhuma coisa que vai contra a vontade de Deus, por nenhuma coisa que possa comprometer a minha intimidade com Deus. A obra de Jesus foi completa, mas nós temos a nossa responsabilidade. A última verdade que eu quero passar para você é que a santidade é a chave para a realização de milagres. Você quer viver novas conquistas em 2022? Quem quer? Eu quero, com certeza. Então você deve se lembrar daquele versículo maravilhoso que a gente ama, que está em Josué capítulo 3, verso 5. Josué diz ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu creio que nós estamos orando por um ano de renovação, de avivamento, por um ano de milagres. Eu tenho orado para ver as maravilhas de Deus. Eu falei para o Senhor que eu não quero ficar recordando as experiências que eu tive no passado. E eu tive experiências lindas com Deus. Experiências de cura, de libertação, de revelação, de profecia. Porque o Senhor tem nos enriquecido em tudo, lembra? Em todas as coisas. Mas eu não quero ficar me lembrando de como era antes da pandemia. Eu não quero ficar só recordando como eram aqueles cultos em que a gente sentia o derramar de Deus, onde as pessoas se quebrantavam na presença de Deus, onde havia pessoas que mal a gente terminava de pregar já queria aceitar Jesus. Senhor, eu não quero ficar vivendo dessas memórias do passado, eu quero algo novo, Senhor. E essa é a palavra profética que Deus me deu. Se nós queremos algo novo, então é preciso santificação, é preciso santidade. Se o Senhor vai fazer algo amanhã, a condição é a santificação hoje. Se o Senhor vai fazer maravilhas amanhã, e nós temos ainda mais 11 meses pela frente para Deus fazer, para a gente ver acontecer, então a condição é a santidade hoje. Amém? Você pode dizer isso? É hoje. É hoje, é agora.
No capítulo 3 ainda de Josué, nós vamos ver que novamente as águas se abrem para o povo passar, desta vez no Rio Jordão. No entanto, eles tinham um desafio ainda maior, que era enfrentar os inimigos, grandes e poderosos, para poder conquistar a terra. Então diz Deus, vocês vão vencer. Vocês vão vencer todos os inimigos, vocês vão derrubar as muralhas de Jericó, vocês vão botar todo mundo para correr, e vocês vão conquistar a terra, mas eu tenho uma condição: santifique-se, santifique-se, viva a vida de santidade. Nos versículos de 3 a 5, Josué dá a estratégia para o povo. Ele diz assim: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, presta atenção, irmãos, isso é revelação, é palavra revelada. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes e os levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Em outra versão diz: e marchem. Mas mantenham uma certa distância de 900 metros entre vocês e a arca. Desse modo saberão que caminho seguir, pois nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Qual era a estratégia? Quando virem a arca. A arca é sinal da presença de Deus. A arca é sinal da glória de Deus. A arca é sinal da santidade de Deus. Então ele está dizendo: quando vocês virem a arca que representa tudo que Deus é, então vocês vão sair das suas posições. Queridos, o Espírito Santo nos diz que é hora de sair da nossa posição. Eu não sei qual é a posição que você está: sentado, acomodado, paralisado, amedrontado. Talvez na sua vida pessoal, endividado, cansado. O que eu sei é que a mensagem de Deus para nós hoje: vamos olhar para a arca, vamos olhar para o Senhor. Vamos olhar, porque quando Deus se mover, é para a gente seguir o mover. Quando Deus se mover, é para a gente seguir o mover. É para a gente seguir a direção de Deus. Quando nós queremos conquistar alguma coisa, ou quando nós queremos chegar em algum lugar, nós precisamos sair de onde estamos, não é assim? Você sai do ponto A para chegar no ponto B. Senhor, eu quero chegar lá. Lá é o meu destino. Não é aqui onde eu estou. É lá, Senhor, onde o Senhor quer me levar. Há lugares altos. Há lugares maiores. Há posições maiores. Há lugares de vitória. Não é aqui o meu lugar, Senhor, na enfermidade. Meu lugar é lá, na cura. Então a orientação para nós é: quando você vê a arca, quando você vê o sinal de Deus, quando você vê Deus se mostrando, se revelando, siga o mover de Deus. E Josué ainda está dizendo: vocês vão sair das suas posições, vocês vão seguir, vocês vão se manter um pouquinho para trás, para vocês poderem observar, porque dessa forma vocês vão perceber para onde ir. Ou seja, não é para correr na frente da arca. Não é para, tem gente tão apressada nesse tempo que a gente vive, do fenômeno da aceleração que eu já falei aqui, que a gente quer já correr na frente. Ah, não, Deus me falou que é para ir para lá, então já estou indo, e deixa todo mundo para trás. Não. É Deus na frente, é você observando cada movimento de Deus. Olha para a arca, para a santidade de Deus. Saia da sua posição. Essa é a condição, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Me lembro ainda de Isaías
E eu já preguei aqui outro dia, nós falamos domingo passado sobre Isaías, mas aquilo ficou muito ainda no meu coração queimando. Isaías, quando ele chega no templo, ele vê os anjos dizendo santo, 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 santo. Isaías vê como a arca, ele vê a glória, ele vê a presença, ele vê os sinais da presença de Deus. Então ele é tão tocado por aquela santidade, ele é tão iluminado por aquela santidade, que o seu próprio pecado é escancarado. E ele diz, ai de mim, que vou morrer. E a gente comentou isso hoje de manhã, que muitas vezes esse é o nosso sentimento. A gente tem a sensação de que quando a gente vê a grandeza de Deus, a glória de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, que a gente não é digno. Ai de mim, quem sou eu? Quando a gente olha para esses textos e fala sobre ser santo e viver vida de santidade, quantos sentimentos de culpa vem dentro de você? Quando eu comecei a escrever esse texto, eu já comecei a falar, Senhor, perdoa a minha negligência, perdoa, Senhor, a minha passividade, perdoa, Senhor, muitas vezes o meu egoísmo, perdoa muitas vezes, Senhor, o meu falar injurioso, exatamente como Isaías, quem sou eu, Senhor? Que tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quem, Senhor, sou eu, vivendo nesse mundo, para onde eu olho, há mentira, há engano. E muitas vezes, não aponto, não profetizo, não exorto, não digo que está errado. Mas Paulo disse o que para Corinto? O mesmo que o Espírito Santo diz para nós hoje. Vocês receberam tudo para ficar firme, até que o Senhor volte e vocês sejam livres de toda a culpa. Nós temos que sair dessa posição de culpa, porque nós já fomos santificados por Cristo. E nós temos que fazer é mudar a nossa atitude. É dizer, Senhor, eu quero a terra prometida. Eu quero chegar lá no cumprimento das promessas que o Senhor tem para mim. E foi isso que Paulo falou aos Coríntios no capítulo 7, verso 1. Presta atenção. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Paulo, a cada capítulo, aqui já é a carta de número 2, 2 Coríntios 7, 1, Paulo está dizendo, diante de tantas promessas, diante de tudo que nós recebemos de Deus, só nos resta uma coisa, obedecer, perseverar e viver a vida de santidade. E o que é interessante, ele fala, aperfeiçoando. Uma coisa aperfeiçoada é uma coisa bonita de se ver, né? É uma coisa limpa, é uma coisa que não tem aresta, é uma coisa que não tem mancha, é uma coisa perfeita. O Espírito Santo trabalhando em nós, está regenerando tudo em nós, mas é também responsabilidade nossa manter essa vida de santidade. Eu já estou concluindo. Quero lembrar que Joel, no capítulo 2, quando Deus disse que ele viria e derramaria do seu Espírito, ele também coloca uma condicional. Congregai o povo, santificai a congregação. Santificai a congregação. Ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. E ele continua dizendo, orai e jejuai, então virá o Senhor. E as promessas de Deus é, eu vou restituir os anos que foram roubados pelo gafanhoto, e eu vou derramar do meu Espírito sobre todos. A condição, irmãos, santificai a congregação. Santificai a igreja, você é a igreja. Santificai o seu coração, santificai o seu pensamento.
Em Josué capítulo 7, verso 13, Josué continua orientando o povo: santificai-vos para amanhã, diz o Senhor. Há coisas condenadas no meio de vocês, então não podereis resistir aos vossos inimigos, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas que não agradam ao Senhor. Nós queremos resistir ao dia mau, queremos resistir ao inimigo e botar ele para fugir, para correr de nós. Há uma condicional, a vida de santidade. Fomos chamados para ser santos. E é na nossa santidade que Deus vem com intimidade. Isaías, depois de ser purificado, santificado, ele ficou sensível à voz de Deus. Ele ficou sensível ao chamado de Deus. Ele ficou sensível à necessidade que hoje a pastora já leu aqui para nós, de ver os campos brancos. Então ele diz: envia a mim, Senhor. Aquele mesmo homem que achava que ia morrer, aquele mesmo homem que já estava se condenando, agora diz: eu estou pronto. E a única coisa que aconteceu foi que ele foi santificado pelo Senhor. Você já foi santificado por Cristo. Mas para nós estarmos sensíveis à voz de Deus, sensíveis ao chamado de Deus, nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? A vida de santidade é para todos. A vida de santidade é uma ordem de Deus. A vida de santidade é a chave para viver e experimentar os milagres e as maravilhas de Deus. Eu quero orar por você, por mim, por nós. Se você puder se colocar em pé. Se você puder fechar os seus olhos. Paulo, ainda escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que o Deus de paz vos santifique em tudo. Seu corpo, a sua alma, o seu espírito sejam conservados, irrepreensíveis, até a vinda do Senhor. Fecha os seus olhos, fala com o papai. Fala com Ele, Ele que nos vê, Ele que nos ouve, Ele que nos conhece. Ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar. Ele sabe as palavras antes que elas cheguem à nossa boca. Ele conhece os nossos pensamentos. A gente pode até tentar esconder do marido, da esposa, dos irmãos, né, dos nossos líderes, mas a gente não esconde nada de Deus. O salmista diz: para onde me ausentarei? Para onde fugirei da presença do Espírito? Se vou no mais alto lugar, lá o Senhor está. Se vou mais profundo, Ele também está lá. Ele me cerca por trás e por diante. Oh, papai, mas apesar de conhecer a nossa pequenez, de conhecer a nossa fragilidade, Ele não nos condena. Pelo contrário, como Ele fez com Isaías, se o seu pecado é a murmuração, a fofoca, se o seu pecado é lábios impuros, eu santifico. Se o seu pecado é o que você vê na internet, se o seu pecado são seus olhos que cobiçam, eu santifico. Se o seu pecado é o que você ouve lá no seu celular, eu santifico. Se o seu pecado está dentro de você ou fora de você, no corpo ou na alma, eu santifico. Obrigada, Senhor, porque fomos lavados, porque fomos purificados, porque fomos separados, porque fomos justificados. Mas nós queremos viver esse chamado, Senhor, para ser nação santa, para ser testemunha, para ser sacerdócio real. Nós queremos viver esse chamado para ser, Senhor, aqueles a quem o Senhor envia para ser luz do mundo e sal da terra. Nós queremos viver esse chamado, Senhor, para fazer diferença na nossa geração. Nós queremos ser uma igreja que faz diferença nesse bairro, nessa cidade.
Nós queremos jovens que façam diferença no meio de jovens, no meio de adolescentes. Nós queremos crianças com santidade que façam diferença no meio das crianças. Nós queremos homens santificados, purificados para fazer diferença entre os homens da nossa terra. Nós queremos mulheres que vivam em santidade, que deem testemunho, Senhor, da Tua santidade e que façam diferença entre as mulheres da nossa sociedade. Pai, que a estratégia que o Senhor nos entrega nesta noite, como o Senhor falou ao povo, para conquistar a terra prometida, olhar a arca, sinal da Tua presença no meio deles, sinal de que o Senhor estava com eles. Nós temos a Tua presença, Senhor. Cristo é o nosso sinal, o Espírito Santo é a Tua presença. Que nós possamos olhar, Senhor, o Teu mover, que nós possamos nos aperceber do Teu movimento, Senhor, durante todo este ano, no decorrer de 2022, que nós possamos sair das nossas posições acomodadas, passivas, quem sabe amedrontadas, incrédulas, e seguir, Senhor. Seguir a Tua luz, seguir a Tua verdade, seguir a Tua direção, seguir a Tua unção, seguir o Teu mover, seguir o Teu Espírito, Senhor, seguir a Tua verdade, seguir, Senhor, a Tua ordem. Em nome de Jesus, nós queremos ir na direção que o Senhor tem para nós. Nós queremos, Senhor, nos encher da esperança das promessas, Papai. Quantas promessas o Senhor tem nos dado a nós como indivíduos, a nós como igreja, e nós queremos conquistar, Senhor. Nós queremos tirar os inimigos que estejam no nosso caminho, os inimigos que nos impedem, Senhor, de alcançar essa posição vitoriosa. Então nos ajuda, nos fortalece, Senhor, nessa vida de santificação. Tira de nós, Papai, qualquer incerteza, mas enche-nos com Teu amor, enche-nos com a certeza de que o Senhor é por nós. Então quem será contra nós? Oh, aleluias! Pai, nós queremos ver as Tuas maravilhas. Nós queremos ver hoje, nós queremos ver amanhã, nós queremos ver sempre. Então nos prepara, sejamos mesmo, Senhor, os santificados que invocam o Teu nome, os santificados que foram chamados para ser, em nome de Jesus. Um tempo de nós analisarmos a nossa vida, sondarmos o nosso coração. Então Deus virá. Então Deus mostrará a sua glória. Então Deus fará maravilhas no meio de nós. Então Deus nos levará a lugares que nós ainda não conhecemos. Como disse Josué ao povo, vocês ainda não conhecem, mas Deus nos levará até lá. Aleluia. Obrigada, Senhor, por essa palavra poderosa, que nos exorta, Pai, mas nos anima, que nos mostra a nossa realidade, Pai, mas que também mostra a Tua grandeza. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Tem uma canção? Então, enquanto cantamos essa canção que Ele preparou, se não me engano, a letra diz: me ajuda a viver em santidade, não é? É uma oração. Me ajuda a viver em santidade, porque eu quero ver os Teus milagres. Canta fazendo essa oração para você, para sua casa, para sua família, para esta igreja, para o povo de Deus espalhado na face da terra. Amém? Deus abençoe. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensine a ter santidade. Quero amar somente a Ti.
Louvado seja o nome santo do Senhor, por essa palavra, por esse tempo de adoração, de louvor, onde recebemos a mensagem do Senhor, uma mensagem revelada ao nosso coração nesta noite. Que seja tudo para a glória de Deus Pai. Que pena, este culto está se encerrando. Esse culto está se encerrando. Mas a nossa vida é uma vida... Vamos com mais firmeza? Nossa vida é uma vida cultica. Isso. Por quê? Porque onde nós vamos, o Espírito Santo vai. Amém? Onde você for, o Espírito Santo vai com você. Então que essa semana seja uma semana de vitória na tua vida, uma semana abençoada. Aquela porta que ainda está fechada, que ela seja aberta. Aquele negócio que você precisa fazer, que seja essa semana. Que o Senhor verdadeiramente te abençoe nas suas necessidades. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, o amor do Deus eterno, justo e verdadeiro, do nosso único Deus, a consolação e a companhia do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, por onde você for, e também sobre toda a igreja de Cristo, que ela é espalhada por toda a terra e que invoca o nome do Senhor. Que assim seja. Se você recebe, você diz amém, amém. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.